Sabe, as correntes se foram. Aquele ar da liberdade é respirado pela primeira vez. Mas a verdadeira jornada, aquela que acontece do lado de dentro, essa está só começando. Êxodo 13 não é sobre o fim de um cativeiro, não. É sobre o começo de uma nova forma de caminhar, de existir, de pertencer. E é exatamente aqui que a gente sente aquela tensão silenciosa do deserto. A liberdade foi um evento, um momento. Mas ser livre, isso é um processo, é uma cura. E Deus sabe disso. Por isso, com a ternura de um pai, ele começa a trabalhar em duas frentes, marcando a alma por dentro e, ao mesmo tempo, guiando os pés por fora. Pensa comigo. Qual é, então, o primeiro ato de um povo que acabou de nascer para a liberdade? Não é uma festa, não é uma conquista militar. É um gesto silencioso de consagração. Uma marca interna, sabe? Invisível, que sussurra uma nova verdade. Eu pertenço a quem me libertou. E a ordem em que as coisas acontecem, nossa, isso revela o coração de Deus. Olha só que coisa linda essa sequência. Primeiro vem o resgate, só depois vem o convite. Ele reivindica os primogênitos não como uma condição para salvá-los, mas porque ele já os salvou. A ação de Deus vem sempre primeiro, é incondicional. E aqui está o centro de tudo. O amor que salva é exatamente o mesmo amor que nos chama para perto. A consagração, entende, não é um pagamento, é uma resposta do coração. É como o eco da alma dizendo, eu sou dele, porque ele me quis primeiro. É uma resposta de amor, jamais uma obrigação. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que essa nova identidade sobrevive à poeira do deserto? Como essa liberdade não se perde no meio da caminhada? A resposta de Deus é, através da memória. Ele nos convida a lembrar, a celebrar e, mais do que tudo, a contar a história. E o mais bonito é o jeito que essa história é passada adiante. Não é por imposição, de jeito nenhum, mas pela curiosidade de uma criança que olha para os rituais e pergunta para o pai: pai, o que significa isto? A fé não é forçada, ela é contada como uma grande história de amor, que desperta na próxima geração o desejo de também fazer parte. Ok, agora vamos olhar para fora, para a jornada física mesmo. E é aqui que a lógica de Deus bate de frente com a nossa. O nosso instinto humano gritaria, peguem o atalho, é o caminho mais curto para a promessa. Mas Deus faz o impensável, ele os desvia. O caminho pela terra dos filisteus, ele era rápido, era direto, mas Deus sabia que o coração daquele povo ainda era muito frágil. A mentalidade ainda era de escravo. Um confronto logo de cara os faria fugir de volta para o Egito. Deus não prioriza a nossa pressa, ele prioriza a nossa alma. E às vezes o caminho mais curto é o mais perigoso para aquilo que estamos nos tornando. E é aqui que o deserto se revela, não como um castigo de forma alguma, mas como uma proteção pedagógica, uma sala de aula a céu aberto, um lugar de silêncio para desaprender o Egito e aprender a depender só de Deus. Um espaço de cura e de formação, no ritmo do amor. Então peraí, se não há um caminho lógico, se não tem um mapa, como é que se caminha? O que eles tinham? Bem, a resposta de Deus é o clímax de tudo. Ele não entrega um mapa, ele entrega a si mesmo. Tenta imaginar essa cena. De dia, uma coluna de nuvem que não só apontava o caminho, como também fazia sombra naquele calor escaldante. E de noite, uma coluna de fogo, que não só iluminava, mas aquecia e lembrava a cada segundo, eu estou aqui. Era uma provisão completa, íntima, 24 horas por dia. E essa orientação era viva, sabe? Não era um GPS, era uma dança de dependência. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, eles acampavam. E quando a nuvem esperava, eles aprendiam a confiar no tempo de Deus. Era um convite diário para seguir o guia e não o plano. E, claro, quando a gente olha para trás, a gente percebe que cada um desses símbolos era como um sussurro, um eco de uma realidade muito maior. O primogênito, o cordeiro, a nuvem, o fogo, tudo apontava para Cristo, o verdadeiro guia, a luz do mundo, o primogênito que nos consagrou para sempre. No fim, a jornada deles ecoa na nossa, não é mesmo? A pergunta que o deserto faz ao nosso coração hoje é: o que buscamos de verdade? Um atalho para sair do nosso Egito particular? Ou a permissão para que Deus nos conduza pelo caminho que nos transforma, que nos cura, mesmo que ele seja bem mais longo? A grande promessa dessa história, a beleza que acalma a alma, é que a presença nunca nos abandona. A nuvem ainda se move,
O fogo não se apaga. Para aqueles que confiam, Deus continua indo à frente. Não é sobre pressa, nunca foi. É sobre confiar no guia, a cada passo do caminho.